Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Vamos falar sobre Nicarágua. Pessoal, está vivendo uma crise política aí enorme lá na Nicarágua, né? Estamos acompanhando a situação também lá na Venezuela, que parecia estar totalmente indefinida, mas aparentemente o que aconteceu ontem, no caso lá na Nicarágua, e hoje repercutiu aqui no Brasil. Já vou explicar o que está acontecendo, pessoal. Parece que já está na Venezuela, mas vamos falar sobre a Nicarágua. Inclusive, ano passado, o Papa Francisco chegou a pedir a ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mediar a situação lá na Nicarágua, mas infelizmente culminou aí com a expulsão ontem do embaixador brasileiro lá da Nicarágua, e hoje o governo brasileiro respondeu também expulsando a embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil, pessoal. Então, esse é o desenho que está aí para ocorrer lá na Venezuela, porque Nicolás Maduro está se recusando aí a fazer o que o Brasil solicitou, mostrar as atas das eleições para comprovar a sua vitória, né, pessoal? Está em uma situação que, de fato, talvez tenha esse desfecho aí também. Então, vamos começar, né, a reportagem de agosto do ano passado, pessoal, dia 4 de agosto de 2023, no site da UOL. Aí o Papa Francisco confirma que pediu ajuda de Lula para libertar bispo preso na Nicarágua. Pois é, pessoal, até o Papa entrou aí na história para tentar resolver a situação, mas infelizmente a situação é muito grave lá na Venezuela. Nicarágua e o Vaticano romperam relações formais após o Papa Francisco ter classificado o regime de Ortega como um regime autoritário. A gente não pode falar o nome aqui, né, pessoal? Mas quem acompanha aqui o canal Justiça em Foco Notícias são pessoas inteligentes, sabe o que significa, né, pessoal? Então vamos lá. O Papa Francisco, é o site UOL, tá, pessoal, do dia 4 de agosto de 2024, o Papa Francisco confirmou que pediu ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para libertar o bispo católico Rolando Álvares, preso na Nicarágua por se opor ao regime de Daniel Ortega. Sim, pedi, disse o pontífice, ao ser questionado sobre o assunto em entrevista à revista espanhola Vida Nueva, divulgada na sexta-feira, dia 4 de agosto, né, pessoal? O pedido ocorreu em junho passado, durante a reunião com Lula no Vaticano. Isso ocorreu no ano passado, né, pessoal? Como já falamos aqui. Bispo de Matagalpa, Dom Ronaldo Álvares, foi condenado a 26 anos de prisão por supostas tentativas de minar a integridade nacional. Essa é a acusação contra ele, né, pessoal? Ele chegou a ser libertado no início de julho, mas voltou a ser preso por se negar a deixar o país. Nicarágua e o Vaticano romperam relações formais após o Papa ter classificado o regime de Ortega, líder sandinista no poder desde 2007, como um regime autoritário. Na entrevista à revista Nueva, Francisco disse que ainda está tratando de negociar a libertação de Dom Ronaldo. Imperialismo. O pontífice também aproveitou para criticar o imperialismo na América Latina e afirmou que a região precisa apostar em uma linha popular, não populista, em que o povo seja verdadeiramente protagonista. A América Latina é vítima de impérios. Eu falo mal de qualquer império, não importa a tendência. Por isso sei que sou uma pedra no sapato para mais quanto eu denuncio essas situações. Acrescentou aí o pontífice, né, pessoal? E vamos então tratar do que aconteceu no dia de ontem, né, pessoal? O Itamaraty confirmou aí a expulsão do embaixador do Brasil na Nicarágua. O governo Lula decide também expulsar a embaixadora em resposta. Vamos ler aqui o que disse o site do G1 agora, pessoal. Lemos o que disse o site do UOL, agora vamos para o site do G1, agora no dia de ontem, né, atualizar aí a situação lá na Nicarágua, que infelizmente aí está vivendo uma crise muito grave, sem precedentes, né, levando aí o governo brasileiro a romper completamente com a Nicarágua e provavelmente também vai ser o caminho da Venezuela. Enfim, vamos lá. Diplomata Breno da Costa foi expulso depois que o Brasil se ausentou das celebrações oficiais de 45 anos da Revolução Sandinista, movimento da qual o presidente Daniel Ortega participou na década de 70, pessoal. Muito bem. O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta quinta-feira, confirmou no dia de hoje, né, pessoal, que o embaixador do Brasil na Nicarágua, Breno de Souza Costa, foi expulso do país da América Central.
Em resposta, o governo Luiz Inácio Lula da Silva decidiu, pelo princípio da reciprocidade, expulsar a embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil, Fúvia Patrícia Castro Matur. A decisão brasileira foi tomada durante uma reunião de Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na manhã desta quinta-feira, pessoal. Segundo o Itamaraty, Breno da Costa deixará a Nicarágua ainda nesta quinta-feira. A embaixada da Nicarágua em Brasil disse à TV Globo que Fúvia Matur deixou o Brasil nesta madrugada. Vamos ver, né, pessoal? A informação inicial sobre a expulsão de Breno da Costa foi noticiada pela imprensa da Nicarágua com base em fontes diplomáticas do país na quarta-feira, ontem, dia 7, né, pessoal? Crise por não comparecimento à comemoração. Foi esse aí o motivo, a cereja do bolo, né, pessoal? A relação entre Brasil e Nicarágua já não vem bem há bastante tempo, né? As relações entre Brasil e Nicarágua tinham se deteriorado havia algumas semanas, após a embaixada brasileira não enviar representantes às celebrações oficiais pelos 45 anos da Revolução Sandinista, que aconteceram em Managua, no dia 19 de julho. A decisão pela expulsão, segundo a imprensa nicaragüense, ocorreu em retaliação à ausência brasileira no evento. O presidente nicaragüense, Daniel Ortega, é um ex-guerrilheiro do movimento sandinista. O Brasil havia congelado relações com a Nicarágua. Desculpa, a pessoa ia falar Venezuela, mas é Nicarágua. Segundo Itamaraty, o embaixador não foi ao evento por conta do congelamento das relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua. O governo Lula decidiu congelar as relações por um período de 1 ano, em retaliação à prisão de padres e bispos no país. Em 2022, o governo de Daniel Ortega iniciou uma ofensiva contra a Igreja Católica no país, confiscando imóveis, dissolvendo ordens jesuítas e prendendo padres e bispos que denunciavam a guinada autoritária do líder lá, Daniel Ortega, né, pessoal? O Brasil tentava atuar como mediador entre o Vaticano e Managua e pedia ao governo nicaragüense que soltassem os bispos presos no país desde 2022. O governo da Nicarágua ainda não havia se manifestado sobre a expulsão do diplomata brasileiro até a última atualização da reportagem, pessoal. Estamos lendo nesse momento, então, como ele é atualizado o tempo todo, né? Realmente, então, não há ainda a manifestação do governo da Nicarágua sobre a expulsão do embaixador brasileiro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações brasileiras para a Nicarágua somam 68,4 milhões de janeiro a julho de 2024. As importações no mesmo período totalizaram 3 milhões de dólares. Muito bem. Regime apontado como autocracia. Segundo o índice V-DEM, que mede o status das democracias no mundo, a Nicarágua é uma autocracia. O presidente é Daniel Ortega, reeleito para o quarto mandato em 2021, em eleições apontadas pelos Estados Unidos como nem justas e nem livres. Muito bem. Ortega é um ex-guerrilheiro do movimento dos anos 70, conhecido como sandinista. Ele também governou o país nos anos 80, depois que seu partido, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, derrubou em 1979 também a autocrata Anastácio Somoza. A derrubada de Somoza é conhecida como Revolução Sandinista. Os sandinistas governam a Nicarágua até 1990, quando foram derrotados na eleição presidencial realizada no país. Daniel Ortega assumiu o país em 2007. Há 17 anos no poder, Ortega é acusado por críticos de nepotismo e de instaurar aí um regime, pessoal, autoritário. O ex-guerrilheiro alega que seu governo é do povo e defende a soberania do país aos ataques aí dos Estados Unidos. Mais um país aí que usa, os Estados Unidos de querer interferir, nas suas políticas, no seu país, né? Muito bem. Vamos continuar aqui a falar mais um pouco sobre a questão aí da Nicarágua, mas eu quero saber o que você pensa a respeito desse assunto. Deixe o seu comentário. O que você acha que está acontecendo lá na Nicarágua? É algo grave que está acontecendo lá? Vocês concordam que é um regime autoritário? O que você pensa? O canal Justiça em Foco Notícias quer saber a sua opinião. Você é meu amigo, minha amiga que chegou aqui pela primeira vez no nosso canal, no nosso conteúdo. Inscreva-se no canal Justiça em Foco Notícias, nem precisa esperar o vídeo terminar.
clica no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Toda vez que o canal Justiça em Foco Notícias postar aqui no YouTube, vocês serão avisados, né, pessoal? Quero pedir a você também que deixe o seu like. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo, para que o YouTube ele possa reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para pessoas iguais a você. E você que botou o dedinho para baixo, também é muito bem-vindo. O dislike serve para que possamos melhorar, né, pessoal? É isso mesmo. Vamos então continuar a falar sobre a questão aí da Nicarágua. Vamos voltar a falar uma reportagem aqui. Eu disse no início, né, sobre a questão também lá na Venezuela, a crise entre o Brasil e a Nicarágua é vista aí como precedente do que vai acontecer lá na Venezuela. Itamaraty agiu com reciprocidade após o país da América Central expulsar o embaixador brasileiro, né, pessoal? Como eu falei no início do vídeo, né? A situação lá na Venezuela parecia completamente indefinida, parece que já está tomando aí um contorno já mais palpável, né, pessoal? Aquilo que era só disse-me-disse, desinformação, parece que o governo brasileiro já tomou aí uma posição do que vai acontecer na Venezuela, né, pessoal? Vamos aguardar. É bom aí que países como a Argentina, o Peru, também se resolvam, porque o Brasil muito provavelmente vai romper diplomaticamente com a Venezuela e vai retirar embaixadas de lá. Então, a Argentina, o Peru, embaixadas aí que o Brasil está cuidando lá na Venezuela, cuidem aí também das suas embaixadas, porque é o que provavelmente vai acontecer. Assim diz a reportagem, pessoal. Vamos lá. A expulsão do embaixador brasileiro na Nicarágua, Breno de Souza da Costa, é vista como possível precedente do que pode acontecer na relação do Brasil com Venezuela. O Itamaraty acredita que a situação pode se repetir com o governo de Maduro, em caso de escalada na relação entre os países após a eleição do fim de julho, né, pessoal? Como dissemos no início, o Nicolás Maduro se nega a apresentar as atas das eleições. Então, pessoal, está complicada a situação e, infelizmente, parece que é o que vai realmente acontecer lá, né? A crise na Nicarágua foi tema de conversa entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o presidente Lula na manhã desta quinta-feira, como já relatamos na reportagem passada, né? E eles entenderam que o caso na Venezuela também decide fechar o regime, como ocorreu na Nicarágua nos últimos anos, e culminou na expulsão de Souza Costa, e o Brasil reagirá. Vamos ver, né, pessoal? Segundo Itamaraty, o caso da Nicarágua é um ensaio do que pode ser visto na Venezuela, embora seja cedo, né, com o atual patamar das negociações ligadas à eleição no país. É claro, né, ainda está muito cedo para falar que é isso que vai acontecer, mas é bom aí o pessoal já estar se preparando, porque é o que pode acontecer, né, que Nicolás Maduro se diz vencedor, assim como o oposicionista Edmundo Gonzalez. Nem Nicolás Maduro, nem Edmundo Gonzalez aí cedem, né, não voltam atrás naquilo que estão falando, né, que estão afirmando. Então está bem complicada a situação lá, né, na Venezuela também. Segundo o blog aqui, pessoal, deixa eu ver aqui quem foi o blog, Júlia do Alibe, pessoal, da jornalista Júlia do Alibe, tá? Aqui no G1. Vamos lá. Segundo o blog aí da Júlia do Alibe, pessoal, apurou, o Ministério já aguardava a confirmação da expulsão da Nicarágua. Em resposta, o Brasil decidiu atuar com reciprocidade e expulsou a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fúvia Patrícia Castro Matou. A expulsão do brasileiro é uma retaliação, como já falamos, pessoal, da Nicarágua, pela ausência do Brasil nas celebrações aí em julho agora, né? Os 45 anos da Revolução Sandinista. E o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, é um ex-guerrilheiro aí desse movimento, né? Segundo fonte do Itamaraty, nas eleições venezuelanas também ocorre a transparência e divulgação das atas das urnas. Ela é vista como uma resposta para quem critica o governo de ser leniente com aí governos autoritários, né? O governo Lula é acusado aí de ser leniente com governos autoritários. Então, o que está ocorrendo lá na Nicarágua é uma amostra de que o governo brasileiro não apoia, o governo agora, no caso, Luiz Inácio Lula da Silva, não apoia nenhum tipo de governo autocrata. Está tentando resolver diplomaticamente a situação lá na Venezuela, como tentou na Nicarágua. Infelizmente não houve sucesso, né? Após o pedido do Papa Francisco, o presidente
presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou conversar com o presidente Daniel Ortega por pelo menos 3 vezes, mas não atendeu aos telefonemas do presidente brasileiro, ignorou completamente as ligações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, infelizmente, culminou aí com um rompimento completo aí entre Brasil e Nicarágua, e também é o ensaio do que pode acontecer lá na Venezuela, caso o Nicolás Maduro continue aí se negando a mostrar as atas, comprovando a sua vitória na Venezuela. Parece também um caminho sem volta. Vamos aguardar, né, pessoal? Ainda está cedo, como diz a reportagem, nós estamos falando se vai acontecer, se não vai acontecer, mas o Brasil está mostrando também, né, o governo está mostrando para a sociedade brasileira que não é leniente com governos autoritários, como é acusado aí o tempo inteiro, né? Muito bem. Nesta quarta-feira, ontem, né, pessoal, Mauro Vieira fez uma videoconferência com os chanceleres da Colômbia e México que acompanham a pós-eleição lá na Venezuela, né? Os chanceleres agora vão levar o resultado da conversa aos respectivos presidentes sobre os próximos passos que podem envolver um telefonema com Nicolás Maduro ou uma viagem de representantes lá a Caracas. Sobre a Nicarágua, a avaliação do governo Lula é que o processo político se desvirtuou por completo, pois o comandado aí pelo Daniel Ortega, né, infelizmente. Ok, pessoal. O assessor especial aí de Lula por assuntos internacionais, o Celso Amorim, disse ontem, em entrevista ao Estudo I da Globo News, temer um conflito muito grave aí lá na Venezuela. Embora estejamos falando sobre a Nicarágua, mas não tem como nós não citarmos aí a situação lá na Venezuela, que também está aí na iminência de um conflito bem grave. Segundo o Celso Amorim, ele disse assim, pessoal, eu temo muito que possa haver um conflito muito grave. Não quero usar a expressão guerra civil, mas temo muito. E eu acho que a gente tem que trabalhar para que haja um entendimento. Isso exige conciliação, e conciliação exige flexibilidade de todos os lados. É o que não está acontecendo lá na Venezuela também, né? Nem Maduro e nem o González querem ser flexíveis, né, pessoal? Essa é a situação. Né? A Amorim também disse ser lamentável que as atas não tenham aparecido até o presente momento, né, após o término das eleições venezuelanas, e ele disse que falou sobre isso, inclusive, com Nicolás Maduro, né? Expressou essa preocupação aí de Nicolás Maduro, o governo Nicolás Maduro não apresentar as atas, né? E o Brasil está entre os países que estão aí cobrando a Venezuela sobre as atas, né, das eleições. O Brasil tem demonstrado ter dúvidas, de fato, se as atas forem entregues à justiça venezuelana. O governo venezuelano disse que as atas foram entregues aí à justiça, mas o Brasil não está... tem dúvidas, né, se isso realmente aconteceu, né? Um ponto que intriga a diplomacia brasileira é que o volume da papelada que foi exibido pelo Conselho Nacional Eleitoral era muito pequeno pela quantidade de atas eleitorais, pessoal. Pois é, esse é o conteúdo de hoje. Crises políticas se espalhando aí pelo mundo inteiro, né, pessoal? E o Brasil aí enfrentando problemas diplomáticos, mas vamos torcer para que tudo termine bem. Infelizmente, aí com a Nicarágua a situação saiu do controle, houve a expulsão de ambos os lados, vamos continuar acompanhando a crise lá na Nicarágua e o desfecho aí na Venezuela, que infelizmente também parece aí que vai levar para o mesmo caminho. Vamos aguardar, pessoal. E quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Procura-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. E até amanhã, se Deus assim permitir, com a nossa sexta-feira temática. Tá muito bom, pessoal. É o Agosto Lilás, mês de luta contra a violência às mulheres. Pessoal, amanhã, em nome de Jesus, se Deus quiser, vamos estar aqui para a nossa sexta-feira temática. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã. Um beijãozão, pessoal!